Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui de evangelização. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixa sua curtida, deixa aqui embaixo o comentário do que achou dos vídeos e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Estaremos fazendo hoje a seguinte reflexão sobre o tema, sobre as indulgências, segundo lendo a Sagrada Escritura à luz do Catecismo, e vamos estar mergulhando nessa reflexão da Santa Palavra de Deus. Você que está na sua casa, pegue aí a sua Bíblia, a Sagrada Escritura, abra a Sagrada Escritura em Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 40. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, e vamos estar refletindo sobre essa verdade. Em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, entramos aqui no tema do assunto indulgência plenária. O que é indulgência plenária? Como a gente pode receber indulgência plenária? Vamos lá, vamos por parte. Se eu fosse fazer um vídeo para retratar todo o assunto, eu penso que um só vídeo não seria o suficiente. Então aqui é um resumo apenas para quem quer compreender um pouco melhor sobre essa realidade da indulgência. Então assim, há um tempo atrás, entre os séculos da igreja, nos princípios da igreja, não era a confissão dos pecados, não era como era hoje. Hoje a gente vai até o sacerdote, a gente confessa nossos pecados, o padre dá uma absolvição desses pecados e passa para nós uma penitência. Mas nem sempre foi assim. Vocês notaram que eu li a Sagrada Escritura em Eclesiástico e diz: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim, não pecará. Porque o pecado ele gera uma consequência. E quando se fala de indulgências, nós entramos aqui em duas realidades. Falamos de o que é pena eterna e pena temporal. O que é a pena eterna? A pena eterna é quando a pessoa comete o pecado mortal, ela vai em direção ao sacerdote, o sacerdote escuta aquela confissão, dá absolvição dos pecados, e quando o padre dá absolvição dos pecados, aquela pessoa acaba de se livrar da pena eterna. E a pena eterna é a condenação ao inferno. Então a pena eterna é a condenação ao inferno. E na absolvição dos pecados, o padre, na absolvição dos pecados, a pessoa é livre daquela pena. Mas então se tem o que se diz que é pena temporal. O que é pena temporal? Vamos por parte. Um homem, ele vai e mata outro homem. Ele comete um pecado grave, ali descrito no 5º mandamento da lei de Deus, que diz não matar. Também 1 João capítulo 3, versículo 15 diz: quem odeia seu irmão assassino, no céu não entra nenhum assassino. Houve o ódio e a consumação daquele ódio matou o homem. Aquele homem que matou um a outro homem, ele se arrepende daquele ato. Então ele vai em direção ao sacerdote, e quando ele vai em direção ao sacerdote, ele confessa os pecados e o padre absolve aqueles pecados. Aquele arrependimento é verdadeiro dele, é válido? É válido. Aquela absolvição que os padres deu do pecado dele é válido? É válido. Aquele homem foi livre do quê? Da pena eterna. Mas fica sobre ele o quê? A pena temporal. E o que é exatamente a pena temporal desse exemplo que eu estou trazendo para vocês? O homem, ele se arrependeu dos pecados e Deus está sempre disposto a perdoar. Mas a consequência daquele pecado continua. O que se vai acontecer com a esposa daquele homem? E os filhos daquele homem que ele tinha a obrigação de criar, de alimentar, de educar, de manter. Então essa consequência não se pode repor. A dor da mãe, a dor do pai que perdeu um filho
essa consequência simplesmente não tem mais como recuperar. E essa consequência, essa pessoa vai pagar onde? No purgatório. Então a pena temporal de que a pessoa se livra, muitas vezes, é a pena do purgatório. A pena eterna livra-se do inferno. A pena temporal é o purgatório. E é na indulgência plenária que a gente vai entrar agora sobre a questão do purgatório. Lembramos que segundo a Macabeus, ali Judas Macabeu, ele faz uma prece e nós utilizamos com base, entre outras inúmeras bases da Sagrada Escritura, para falar sobre a verdade do purgatório. Então, no princípio da igreja, as pessoas, ela ia se confessar e o padre, muitas vezes, não dava a absolvição dos pecados às pessoas imediatamente. Muitas dessas pessoas levavam até anos para cumprir a pena, para depois dessa pena que se foi cumprida, receber a absolvição dos pecados. Então, muitas vezes, no percurso da vida dessas pessoas, por exemplo, houve época na igreja que houve as perseguições na igreja. Muitas pessoas, ela foi martirizada, ela derramava seu sangue por amor à igreja. E outras pessoas não tinham essa fortaleza e muitas vezes, na linguagem popular, tremia na base. Então essas pessoas negavam sua fé. Ao passar então por o período da perseguição, muitas dessas pessoas se arrependiam por ter negado Jesus, por ter negado sua fé, e iam em direção ao bispo daquela época. O bispo, por sua vez, passavam para essas pessoas penas, e essas penas eram dadas ali como uma penitência. E muitas penitências dessas levavam anos, até 10 anos, suponhamos assim. Então, muitos mártires tinham a oportunidade de, antes de morrer seu martírio, escreviam uma carta para seu bispo. E nessa carta que escreviam para seu bispo, ela pedia para que o bispo aliviasse a pena daqueles que não tinham essa virtude da fortaleza de perseverar na fidelidade. E isso se aplica, muito a gente pode entender bem com aquela passagem de Colossenses capítulo 1, versículo 18, que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. O cabeça da igreja, o nosso cabeça é Cristo. E nós todos, unidos em Cristo, somos o corpo. Então essa é a beleza do corpo místico da igreja. É aquilo que Nossa Senhora, em 1917, pediu para as pastorinhas de Fátima, rezar pelos pecadores. Então os pastorinhos faziam duras penitências e orações para aliviar a pena eterna por a qual aqueles pecadores caminhavam. Então é isso que muitos de nós fazemos quando rezamos pelo irmão. Nós aliviamos a pena do irmão, porque isso faz parte do corpo místico do que é a igreja. Então, como se aplica, na verdade, a indulgência plenária? A indulgência plenária, vou dar um exemplo aqui muito breve. Estamos se aproximando do dia 12 de novembro, que é ali dia de finado. Você que quer adquirir uma indulgência plenária, basta se confessar, receber a Eucaristia, rezar pelo Papa, visitar um cemitério e, obviamente, rezar pelas almas que estão no purgatório, rezar pelos defuntos, e ali você ganha uma indulgência plenária. Ou você pode aplicar essa indulgência plenária pelos defuntos. Lembrando aqui, quem é consagrado a Nossa Senhora pela total consagração a Jesus, pelos cuidados de Maria, pelos métodos de São Luís Maria Guilherme Montfort, você que é consagrado, nós não temos essa liberdade, porque somos escravos. E nós depositamos toda a nossa confiança em Nossa Senhora. Então, aqui já estou entrando quase que em outro termo, mas para ficar o vídeo completo. O escravo de Nossa Senhora, toda a ação de indulgência é válida, é útil. Porém, não sabemos em quem iremos aplicar, porque esse mérito fica a discernimento de Nossa Senhora. Voltando para o assunto das indulgências plenárias. Então, o que o Catecismo da Igreja Católica nos orienta sobre o assunto? O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1471, vai explicar melhor dizendo assim: a doutrina e a prática da indulgência na Igreja estão estreitamente ligados aos efeitos do sacramento da penitência.
Agora nós entendemos aquilo que os santos falavam. Depois de pecar, tudo que a gente tem de fazer é a penitência. Santo Afonso de Ligório, São Pedro Alcântara vai dizer, depois do pecado, tudo que podemos fazer é penitência. Por isso que os santos, né, eu mesmo muitas vezes não entendia há um tempo atrás, por que depois de pecar temos que fazer penitência? Porque a sua penitência, quando você faz penitência e oferta a Deus pela culpa de seus pecados, ela vai auxiliando você a ir diminuindo aquela pena temporal. Não pagando, porque nós não pagamos pecado mas recebemos essa graça pela compaixão e misericórdia de Deus. Depois que você comete um pecado e você é absolvido daquele pecado, fica-se apenas temporal. Essa pena temporal, ela pode ser apagada pelas penitências. Exemplo, só um exemplo. Acordei à madrugada e rezei e pedindo perdão pelos meus pecados. Deixei de fazer algo que eu gostava e ofertei a Deus. Fiz um ato de caridade e ofertei a Deus. Deus ele vai aplicar aquele mérito quando você pede perdão dos seus pecados pelas penas temporais. Amém? Então o catecismo fala assim: a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal. Acabei de explicar um pouco sobre o assunto. Devido pelos pecados já perdoado quando a culpa, ou seja, o pecado já foi perdoado. A indulgência é aplicada para as pessoas que morreram em estado de pecado venial. Quem morre em estado de pecado mortal, o Catecismo da Igreja Católica orienta, parágrafo 1033 e 1035, vai falar que morre em estado de pecado mortal, desce imediatamente ao inferno após sua morte. Não minha opinião, mas segundo a luz do Catecismo da Igreja Católica. Aqueles que morreram na graça e na amizade com Deus vão para o céu, mas para contemplar a face de Cristo passa pelo purgatório, porque todas as consequências do pecado serão ali aplicadas ao purgatório. E é justamente no purgatório, aqui no canal já tem um vídeo orientando um pouco sobre o purgatório, não vou me estender sobre essa explicação. Então no purgatório pagamos as penas temporais, e aqui em vida podemos nos ofertar a Deus em penitência para aí diminuir, segundo a permissão, a graça de Deus, essas penas de nossos pecados. Então, quem pode ser, quem pode receber os méritos da indulgência? São aquelas pessoas que foram absolvidas de seus pecados, mas a consequência daqueles pecados precisamos nos purificar, porque para ver a Deus precisamos estar em estado de total santidade. E esse total estado de santidade é só quem não tem nenhum pecado. E não existe uma pessoa que não tenha nenhum pecado, baseado em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, que diz: quem não tem pecado é um mentiroso. Quem diz não ter o pecado é um mentiroso. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. E 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: quem diz não ter pecado é mentiroso. A Bíblia se contradiz de maneira nenhuma. Aqui temos a distinção de pecado venial e pecado mortal. Pecado mortal, se a pessoa morre nesse estado, sem um arrependimento contrito, sem uma absolvição, à luz do Catecismo, parágrafo de 1033 a 1035, encontraremos a resposta: desce imediatamente ao inferno se morre naquele estado. Ponto. Segundo o Catecismo. Se morre em estado de pecado venial, esse pecado venial aplicamos na Sagrada Escritura com base de 1 João capítulo 1, versículo 8. Aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. Então todos nós somos pecadores, mas a escolha de pecado venial e pecado mortal é nossa, porque nós usamos da nossa liberdade. E através desse vídeo nós vamos identificar que todas as nossas ações ela gera consequência, tanto boa como má. E todas essas consequências, um dia nós prestaremos conta no purgatório, baseado no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1038, que diz que seremos julgados por aquilo que a gente fez, seremos julgados por aquilo que a gente não fez, seremos julgados
por aquilo que a gente teve oportunidade de fazer e não o fizemos, segundo a luz do catecismo. Então, tudo que a gente faz, vamos prestar conta a Deus, e diante dessa consequência do pecado, nós vamos ter responsabilidade com nossas escolhas, baseado também em entender nas consequências dessas escolhas. Então tá aí, espero ter te ajudado, né? O catecismo ainda fala aqui outras partes interessantes. O bem fiel disposto obtém essa remissão em determinada condição pela intervenção da igreja, que com dispensador e redenção distribui e aplica por autoridade o tesouro da satisfação, isto é, os méritos de Cristo e do santo. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberal ou parcial, totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgência para si mesmo ou para aplicar ao defunto. Então aqui fica essa parte. A indulgência plenária, você pode fazer para você, só estou dando a dica aqui de dia de finado, mas outras datas de solenidade você pode também pesquisar. Uma confissão, vou fazer um exemplo aqui. Depois de 2 ou 3 dias que você se confessou, caiu em um dia de solenidade, eu posso ganhar essa indulgência? Bom, no meu ponto de vista, aqui não entra na certeza do catecismo, mas convenhamos que se você não está em pecado mortal, nesses dias que você se confessou muito brevemente, 2 dias, 3 dias, né? Eu acredito que você pode aí adquirir. Você pode fazer essa indulgência por você, ou você pode aplicar pelas almas do purgatório. Lembrando que Santo Tomás de Aquino vai dizer que, exemplo, um mendigo, quando a gente atende as almas do purgatório, é um ato de caridade superior a atender um mendigo. O mendigo bate à sua porta pedindo uma esmola. Se você não der a esmola àquele mendigo, ele pode se dirigir a outra porta, segundo Santo Tomás. Mas as almas do purgatório, ela não tem como pedir, ela só espera a nossa generosidade. Então, quando você atende uma alma do purgatório, você está sendo muito mais caridoso do que com aquele mendigo. Não que você não deva praticar o ato de caridade, porque em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, a caridade cobre a multidão de pecados. Aqui só estou dando exemplos para compreensão no vídeo. E então, aquele que socorre a alma do purgatório é um ato de caridade superior. O purgatório é uma dor sobrenatural. São Tomás de Aquino vai dizer que a maior dor na terra, talvez para a gente meditar a crucificação de Cristo, não se compara à dor reservada no purgatório. Você pode encontrar mais relatos do purgatório com Santa Gertrudes, Santa Francisca Romana e aí Santa Catarina de Gênova, exemplos sobre a verdade mística do purgatório, né? Esse vídeo é especialmente para católico cristão que querem buscar a salvação. Pessoas de outra denominação são bem-vindas, mas eu peço caridade no comentário. Se não coincide com a sua fé, respeite o canal, que é Doutrina Católica Jean de Maria. Aqui é vídeo para católico. Amém? Dando continuidade. Aqui, Catecismo parágrafo 1472 vai dizer assim: para compreender essa doutrina e a prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem a dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus, ou seja, o pecado mortal me priva de Deus, me priva do céu, me condena ao inferno. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 30. Ali haverá choro e ranger de dente. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 14. A porta é estreita e raríssimos são os que entram por ela. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tem mais aquele que mata o corpo, tem mais aquele que mata a alma, tem mais primeiramente aquele que pode precipitar o fogo do Gênesis, o fogo do inferno. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 10. O mastado já está posto a árvore, a raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que fogo? O fogo do inferno. Dando continuidade. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus. Que comunhão com Deus? O inferno. Nos torna incapazes de obter a vida eterna, à luz do catecismo. Esta privação chama-se pena eterna, inferno. Do pecado. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem a consequência prejudicial às criaturas, que exige purificação, que aqui na terra quer depois da morte, no estado chamado purgatório. E aqui já se entra outros termos que eu tenho explicado para você.
Então, o que é que a gente pode aprender hoje? A indulgência plenária pode ser aplicada para você ou por algum defunto do purgatório, dando exemplo principalmente para a data que vamos se aproximar, que é 2 de finado, visita um cemitério, reza pelo Papa, participe de uma Santa Missa, comunga, esteja em estado de graça, uma confissão ou no dia ou mais próximo possível da data, e você ali você ganha uma indulgência, você tem direito à indulgência. E a pessoa, Jean, que ganha indulgência, o que é que ela ganha com isso? A pessoa que ganha indulgência, ela pode ali, ao falecer, de acordo com o ensinamento da igreja, ela pode ser privada dessa pena temporal, ela pode ser privada de entrar no purgatório, ou ela pode ser diminuir a sua consequência. Algumas pessoas falam que se absolve toda a pena temporal, a pessoa vai direto para o céu. Bom, aí é outra questão que eu creio que vá também segundo o querer de Deus, porque somente Deus sabe sobre o nível de nossa culpa, né? Então, assim, toda a indulgência plenária, ou para você, ou para as almas do purgatório, você está ali diminuindo sua culpa. Porque se você faz uma indulgência plenária e aplica as almas do purgatório, você está cometendo aí um ato de caridade, e essa caridade jamais será esquecida. Essa pena temporal realmente pode ser absolvida, você pode ir para o céu, ou pode também querer que outras pessoas sejam privadas. São Padre Pio de Pietrelcina, quando celebrava uma missa, ele ofertava, ele pedia para que se derramasse todo o sofrimento do purgatório sobre ele, para que assim ele pudesse aliviar as culpas, né? E muitos e outros santos da igreja ali que tiveram essa caridade. Espero ter te ajudado. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo.